quero começar te fazendo uma pergunta. Por que dois técnicos fazem o mesmo serviço e têm resultados tão diferentes? Hoje eu vou falar sobre isso, tá bom? Vou falar principalmente de um assunto que chama pós-venda. O que é pós-venda? Talvez você fique até meio assim, mas eu não sou vendedor. Sim, você é vendedor. Tá legal? Todo mundo é vendedor, certo? Prestadores de serviço, como nós, profissionais de refrigeração, somos vendedores. Nós vendemos o quê? Nós vendemos o nosso trabalho, o nosso serviço. Nós arrumamos geladeira, máquina de lavar, então a gente se vende, certo? Vende nossa mão de obra, nosso conhecimento. E sim, existe um negócio chamado pós-venda. O nome diz, pós é depois da venda, alguma coisa que você faz depois e que pode ajudar bastante você a progredir, ser esse técnico diferente. Dois técnicos que fazem o mesmo serviço, um tem um resultado bom e outro tem um resultado lamentável. Vamos falar sobre isso? Meu nome é Ricardo Oliveira, eu sou instrutor do curso de refrigeração e máquinas de lavar aqui do portal. E o assunto de hoje é esse pós-venda, beleza? Então, eu fiz uma pequena lista aqui de coisas que ajudam você a superar a sua concorrência, se dar melhor, tá bom? Confiança. O que é confiança? Quando você é capaz de passar confiança para o seu cliente, que você vai resolver o problema dele. Tá certo? A forma como você se comunica, você transmite que você entende o que você vai fazer. Certo? E na forma de você falar, você transmite essa confiança. Correto? Na hora, por exemplo, você está fazendo o orçamento e você passa para o seu cliente, olha, eu vou trocar tal peça e a sua geladeira vai voltar ao normal. Por exemplo, uma das coisas que eu costumo fazer, porque um dos orçamentos mais difíceis, às vezes, de aprovar é a troca de compressor. Por quê? Porque é um serviço mais caro. Mas quando você transmite com confiança, o cliente ele costuma aprovar. Eu costumo fazer assim. Eu costumo passar para o cliente, olha, o problema é no compressor, a gente vai trocar o compressor, vai refazer a carga de gás, vai colocar um filtro novo, vai fazer uma limpeza no sistema e sua geladeira vai ficar nova de novo, como se tivesse saído de fábrica. Quando você passa com essa confiança que eu falei para você, o cliente ele vai pesar. Vai pesar o seguinte, quanto que ele está me cobrando para trocar esse compressor? É caro? É relativamente caro. Mas quanto custa uma geladeira nova? E ele está me dando aí uma garantia, ele está me passando confiança de que ela vai ficar tão boa quanto uma geladeira nova. Então, normalmente, o cliente vai aprovar esse orçamento, porque ele vai sentir confiança. Clareza, tá bom? É uma outra coisa. Por exemplo, eu falei para vocês, tudo que você vai trocar, entendeu? Tudo que você vai fazer no processo, não basta você passar, vamos trocar o compressor. Não, fala tudo que envolve a troca do compressor. Quando a gente tira o compressor antigo, o gás ele se perde, não tem como aproveitar esse gás. Então vamos ter que colocar o gás novo, vamos ter que colocar um filtro novo, e aí você coloca tudo que vai ser feito. Isso transmite clareza e reforça a confiança do cliente que você realmente sabe do que está falando. Postura. Postura é a forma que você se apresenta também na casa do cliente, tá bom? Tem um ditado que diz assim, não se deve julgar um livro pela capa, certo? Mas a realidade é que todo mundo julga o livro pela capa, certo? E tem outro ditado que diz assim, a primeira impressão é a que fica. Então, procura ter uma postura profissional, a maneira como você se veste, a maneira como você se apresenta para o cliente, até a maneira como você fala, certo? Evitando gíria, evitando... Você entende? Uma postura profissional, uma postura que o cliente vai entender que ele está diante de um profissional que vai resolver o problema dele. E agora sim o atendimento. Agora sim o assunto de hoje, tá certo? Que é o tal da pós-venda, que muitos nem sabem o que existe. Certo? Bom, o que é pós-venda? Vamos começar explicando. Pós-venda é o depois da venda, entendeu? Como eu disse para vocês no começo,
quando você realiza, quando você faz um orçamento, você está vendendo o seu serviço, o seu conhecimento, certo? Então, isso seria a venda. E a execução seria a entrega, certo? Do que você está vendendo. O pós-venda seria o depois. O que é isso, então? Por exemplo, garantia. Por melhor que o profissional seja, de vez em quando ele vai ter garantia. Ele vai ter que voltar para arrumar, regular alguma coisa. Ora vai ser um excesso de gás para você tirar, ora vai ser, digamos, um vazamento. Pode acontecer. Ah, mas eu testei tudo, pode acontecer. Acontece com todo mundo, certo? Só que tem profissional, tem técnico por aí que ele não volta. Tipo assim, quando o cliente chama a primeira vez para arrumar, ele vai rapidinho, certo? Quando o cliente chama depois porque não está funcionando direito, ele fica enrolando. Isso daí prejudica bastante a sua imagem, tá certo? Isso é um pós-venda muito ruim. Quando o cliente precisa da garantia e você chega e vai com presteza, você vai rápido, porque existem, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece um tempo que você pode para atender uma garantia, tá certo? Mas você não vai deixar o cliente na mão, correto? Uma geladeira, ela tem urgência de ser arrumada. Então você não vai deixar o seu cliente na mão. Então quando você vai bem rápido para atender uma garantia, por exemplo, isso é uma boa pós-venda, tá certo? Você está resolvendo o problema do cliente. Outra coisa que é excelente, se você puder pôr em prática, é entrar em contato com o seu cliente, tá bom? Depois, então digamos, você fez a troca. Vamos falar de troca de compressor, mas isso daí serve para todo mundo, tá? Pessoal que conserta a máquina de lavar, às vezes uma troca de mecanismo, serve para todo mundo. Eu vou continuar falando de compressor, mas me entendam, tá certo? Serve para todo serviço. Então, fiz a troca do compressor, passou 2, 3 dias. É uma coisa muito boa você chegar e ligar para o seu cliente. Dá uma ligadinha lá para o seu cliente, perguntando: e aí, a geladeira, como é que tá? Tá funcionando tudo direitinho? Tá tudo ok? Tá tudo certo? Isso daí vai fazer com que o cliente entenda que sua única preocupação não era ganhar o dinheiro dele. Você de fato está preocupado com o bom andamento do equipamento. Entendeu? Isso daí, na cabeça do cliente, ele vai falar: esse é o cara que eu vou chamar todas as vezes que eu preciso. E aí você pode perguntar assim: vale a pena entrar em contato com o cliente depois depois, e se o cliente, se tiver um problema, e aí o cliente aproveitar para chamar: ah, não, tá com problema. Meu amigo, se tiver um problema, você é o principal interessado em resolver esse problema, certo? Porque é, não é só a satisfação do cliente, é a sua reputação também que está em jogo. Entendeu? Aí você chega, liga, na maioria das vezes está tudo bem e o cliente vai ficar muito feliz, muito contente com o seu interesse em saber se está correndo tudo bem. Se não tiver, se tiver qualquer problema, você vai lá e resolve, simples assim. De qualquer jeito você está ganhando ponto com o cliente, vai valorizar seu serviço. Hoje em dia tem muito profissional aí brigando por preço. Eu não brigo por preço, de jeito nenhum. Muitas vezes tem cliente que liga para a gente perguntando: ah, quanto que é a troca do compressor? Aí eu chego e dou meu preço. Aí fala: ah, mas o fulano de tal da rua de trás aqui cobrou tanto. Se você se você superar, né, o desconto dele, eu fecho com você. Eu falo: não, pode fazer com ele. Eu não entro nessa, porque eu não brigo por preço. Eu brigo por atendimento, qualidade, entendeu? E procuro também preço justo, tá legal? Não é que eu cobro caro, não. Eu cobro justo. E não entro nessa briga por preço, porque não vale a pena, tá? Eu procuro entregar um atendimento bom, um serviço muito bem feito. Se tem que garantia, eu vou, certo? Tudo para que o meu cliente fique muito satisfeito. Então não entro nessa briga por preço. E quando você chega e age dessa forma que eu estou falando, vai criar na cabeça do cliente um senso de valor, certo? De que você de fato
é uma pessoa que não está preocupada só em ganhar o dinheiro, mas está preocupada de fato que o equipamento funcione bem, tá certo? Como que é essa ligação? Você vai ligar para o cliente, certo? Procura fazer um cadastro no WhatsApp, certo? Na hora que o cliente liga para você, você já salva o contato dele com o nome, tudo direitinho. E quando você ligar para ele, chama pelo nome. Por exemplo, seu José está em casa, ou dona Suzana está em casa. Estou ligando, eu sou Ricardo, sou o técnico que arrumou aí a geladeira e queria saber se está tudo ok com a geladeira. Tá bom? Isso daí vai criar um vínculo muito legal e vai ser um diferencial para a sua oficina, para você, tá bom? Como profissional. É, eu já falei aqui que quando eu olho aqui para baixo é que eu tenho a minha cola aqui para falar com vocês. E uma das minhas colas diz assim: o atendimento bom compensa quando o preço não é mais barato. É o que eu falei para você. A gente não briga por preço, a gente briga mais por qualidade. Entregar uma boa qualidade para o seu serviço. Ah, deixa eu falar uma coisa. Agora há pouco, um colega nosso, ele me mandou uma fotografia da oficina dele, ele colou um cartaz na porta da oficina dele com agradecimento, né? Mais ou menos assim, olha, o ano está se acabando, eu gostaria de agradecer todos os nossos clientes, colaboradores, por tudo, pelas indicações, pelas palavras de incentivo. Ele fez um texto bem legal e colou na frente da oficina dele. Eu achei muito legal essa iniciativa dele. E eu pensei assim, por que não? Por que não a gente chegar e fazer um texto bem legal, tá certo? De fim de ano e mandar para todos os nossos clientes pelo WhatsApp, para que o cliente saiba que você, né, se lembrou dele. Talvez aquele cliente que fez um serviço lá em janeiro, certo? Nem lembra que a geladeira quebrou lá em janeiro. Quando você mandar, ele vai lembrar, olha, foi o cara que arrumou minha geladeira e tal. Quem sabe ele até salva o seu contato e quando ele precisar, ele entra em contato com você. Seria legal? Bom, deixa eu só interromper um pouquinho, a gente vai continuar já. Deixa eu falar aqui, fazer um convite para você. Tá a fim de aprender refrigeração, máquina de lavar, conserto de máquina de lavar, controladores digitais? O lugar é aqui no Portal Refrigeração. Mesmo quem não sabe nada aprende, porque a gente começa do zero absoluto e à medida que o aluno vai assistindo às aulas, ele vai crescendo, desenvolvendo, aprendendo até se transformar em um profissional altamente qualificado, alguém que vai poder trabalhar com refrigeração, viver de refrigeração, dizer adeus para o patrão, trabalhar por conta própria, pagar os boletos, realizar os sonhos. Tem esse desejo? Vem para o portal, tá bom? O link está na descrição, portalrefrigeração.com. E você que já é profissional, já está aí no dia a dia, mas sente a necessidade de se aprimorar, se aperfeiçoar, se atualizar, vem para o portal você também. Tá certo? O valor é muito acessível. Na maioria das vezes, no primeiro atendimento, você recupera o valor investido. Tá certo? Link na descrição, portalrefrigeração.com. Legal? Vem então dar aquela virada de chave na sua vida profissional. Ok? Deixa eu voltar aqui ao assunto de hoje. Cadê a minha cola? Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Uma coisa que é bem interessante a gente fazer também, certo? Para se destacar, para ser diferente dos demais. Por quê? O assunto de hoje, então, o que que é? Assunto de hoje, deixa eu voltar lá para lembrar do texto de hoje. Por que dois técnicos que fazem o mesmo serviço têm resultados tão diferentes? Olha, uma coisa que você pode fazer para identificar se você está indo bem ou não é você fazer uma autoavaliação. Pensa bem, agora para fazer essa autoavaliação, você tem que ser honesto com você mesmo. Tá legal? Você chamaria você mesmo pelo seu atendimento? Então vamos lá.
Você costuma chegar no horário marcado quando o cliente marca com você um atendimento, um orçamento? Você vai no dia e hora marcado? Ou você não vai, ou chega muito tarde? Como é que é seu atendimento? Vamos lá. Quando aparece garantia, você enrola o cliente? Ou você responde o cliente assim com grosseria? Ou você é tão educado quanto no primeiro atendimento? Como é a sua apresentação? A forma como você se apresenta transmite credibilidade e profissionalismo? Começa fazendo essa autoavaliação e começa corrigindo a forma como você trabalha. Tá certo? Quando a gente começa a se olhar, a gente começa a identificar esses erros, tá? Atraso, sumiço, desorganização, falta de explicação. E quando a gente começa a colocar isso em ordem, a gente vê a nossa assistência, a nossa oficina progredindo. Bem, agora eu quero chamar a sua atenção para os parceiros aqui do portal, para uma galera aqui que nos ajuda a trazer esse tipo de conteúdo para você. Brasweld, uma empresa brasileira que desenvolve produtos para refrigeração, Alumax, Megapro, vareta para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do profissional de refrigeração. Elite desenvolve ferramentas com muita tecnologia e ótimo custo-benefício. Ferramentas como engate rápido, chave lock, sacadores de mecanismos são apenas algumas das ferramentas que a Elite desenvolve. Mas tem muito mais, ferramentas que você nem sabe que existe e que fazem muita falta na sua maleta. Então faz o seguinte, procura e dá preferência às ferramentas da Elite. Michan de Gases Industriais, especialista em nitrogênio, oxigênio, maçarico, reguladores, tudo que tem a ver com essa área. Tá certo? Se você está em São Paulo, vai direto lá na Michande, já sai com o seu equipamento pronto para usar. Se você está em outros lugares do Brasil, entre em contato aqui pelo WhatsApp e eles enviam para todo o território nacional, tudo com garantia e procedência. Legal? E por último, o caçulinha aqui do portal Refrigeração, Caresfrio. Caresfrio é uma loja, refrigeração, máquina de lavar, ar-condicionado, literalmente tudo que você precisa você encontra na Caresfrio. Então você vai entrar no site caresfrio.com, certo? Se quiser, faz a compra toda online, vai pondo no carrinho e fecha. Se quiser falar direto com o vendedor, clica no botão de WhatsApp, tem uma equipe legal lá para te atender, para resolver seu problema. Por exemplo, as ferramentas que eu falei agora há pouco da Elite, a Caresfrio tem. Outra coisa, tudo aí de tecnologia inverter, a Caresfrio já tem. Certo? Está precisando de compressor inverter, inversor? Caresfrio também envia para todo o território nacional. E se você estiver na Grande São Paulo, de repente atendendo o seu cliente e precisa de alguma coisa, digamos um compressor, você pede na Caresfrio, eles te enviam pelo motoboy. Enquanto isso, você vai adiantando o serviço, rapidinho chega na sua mão. Valeu? caresfrio.com.br. Muito obrigado a todos os parceiros aqui do portal, todos vocês que fazem isso acontecer. Muito obrigado a você que ficou até agora. E me diz aí, como é que está o seu pós-venda? E me diz mais uma coisa, você vai fazer aí um texto para mandar para os seus clientes pelo WhatsApp, agradecendo aí pelo ano de 2025 e agradecendo pelo próximo ano 2026 que está chegando? Diz aí nos comentários, não deixa de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações, etc e tal. Tchau!